Flamengo! Olá, meus amigos, eu desejo a todos um bom dia e um excelente domingo a todos. Aqui em Santos está um calor, já logo cedo, e eu queria conversar um pouquinho sobre o futebol que aconteceu ontem do Flamengo em Bragança Paulista. É claro, tem muita gente que chama a gente de mimimi, que nós estamos sempre chorando, sempre insatisfeitos. Não é uma questão, não é questão de chorar, nem de estar insatisfeito. É claro, ontem, se eu falar ao contrário, o errado sou eu. Ontem, o Flamengo foi prejudicado pelo árbitro, porque ele não deu aquele pênalti no Luiz Araújo. E se ele tivesse chamado o VAR, fatalmente seria um pênalti e o Flamengo teria saído de Bragança Paulista com um resultado positivo. Mas o que eu digo é simplesmente o seguinte: eu falo como torcedor sempre. Muitas pessoas me criticam que eu estou sempre descontente. Não é uma questão de estar descontente. É que eu penso que o Flamengo não é só isso. O Flamengo não é um time para ficar na dependência de uma penalidade para vencer uma partida. É claro, ontem para nós foi bom, porque nós somos praticamente em Bragança Paulista quase que um freguês, porque é difícil ganhar lá deles. O time do Bragança Paulista é bem formado, né? E lá é difícil. O Flamengo toma sempre dificuldade lá. É muito difícil. Perdeu mais do que ganhou. Mas ontem nós poderíamos ter saído com a vitória. Saímos com empate, não foi de todo ruim. Claro que não foi de todo ruim. Eu não estou descontente com o resultado, eu estou descontente com o empenho e desempenho. Por quê? O Flamengo, ultimamente, pela minha visão, eu sempre digo, eu não sou especialista em futebol, eu sou especialista como torcedor. Eu falo aquilo que eu vejo, aquilo que eu sinto. Quando eu vejo uma partida, o que eu senti ontem, que o Flamengo está virando um time de meio tempo. Eu não sei o que está vendo com isso. Nós estamos, parece que é na quarta rodada, quinta rodada, e já está todo mundo cansado, todo mundo machucado. Alguma coisa está errada. Então, veja bem, o senhor Tite, ele é teimoso. Eu acredito que ele seja um cara inteligente, porque se chegou onde ele chegou, ele não é nada. Ele foi campeão brasileiro, ele foi campeão mundial, né? Ele foi técnico de seleção brasileira e não é por um acaso, porque quando ele foi convidado, que ele era técnico do Corinthians, ele era considerado o melhor técnico do Brasil na época. Parece que o Tite foi para a seleção e, não sei, parece que esqueceu. Não sei o que está vendo, mas parece que esqueceu. Ele precisaria fazer uma recapitulação na vida dele e ver o que houve, para reformular um pouquinho mais. Ele mantém aquele futebol e ele teima daquela maneira. Ontem, quando começou a partida, quando a TV, eu assisto pela televisão, quando a TV apresentou a escalação do time, em cima, na tarjazinha, estava 4-4-2. Mentira! E ele pensa que nós somos bobo, que torcedor é bobo, que ninguém sabe ver futebol, que ninguém sabe o que é uma tática diferente, qual é a formação. Então ele insiste e persiste no posicionamento. Ele quer um time posicional. Os pontas fixos e continua aquela mania de chutão para frente. E quando faz um gol, normalmente acomoda-se. Foi ao contrário ontem. Ontem, no segundo tempo, o time foi mais veloz, né? um pouquinho mais veloz. Ainda não é aquilo que deveria ser. O Flamengo não pode, eu digo de novo, não pode depender de uma atuação de um árbitro que anula ou não dá um pênalti. Porque eu sou do tempo do futebol. É claro que vão falar, você é saudosista porque você é muito velho, então você quer comparar o futebol de antes com hoje. Não quero comparar nada.
O que eu quero dizer é que eu sou do tempo de ver futebol, que um time estava perdendo 3-0 e ia lá ganhava de 4-3. Né? Então, nós tivemos aqui, mesmo o Flamengo, nós tivemos um jogo aqui na Vila que foi 5-4, foi um jogaço. Né? Uma vontade, uma raça, uma determinação. A gente não vê mais isso. Por quê? Muitos falam que os jogadores estão acomodados. Eu não acredito que seja isso. Eu acredito que seja uma outra coisa interna que a gente não saiba. Porque, de antigamente, os repórteres, né? Existia repórter de campo, que eles acompanhavam o treinamento do time e sabia das informações, quem estava jogando mal, quem estava treinando mal. Hoje não se sabe nada, hoje é uma incógnita. A gente depende de saber a escalação da hora, mesmo às vezes existe alguns vazamentos de como o Flamengo vai jogar e no final joga diferente. Então, o que o Tite precisa fazer é dar uma pensada, que ele não está agradando. Não é que ele não está agradando o time, ele não está agradando a torcida, ele não tá conseguindo os resultados que deveriam ser. Nós viramos um time de meio tempo e um time de fazer um gol e ficar contente. Não é por aí. Não é por aí. Alguma coisa está muito errada no time. Veja bem, ficar arrumando a desculpa para árbitro não adianta, porque a arbitragem do Brasil ela não é boa. Não adianta que ela não é boa, ela vai errar sempre. E se um time depender simplesmente de uma atitude de um árbitro para tentar ganhar um jogo, não vai ganhar. Porque os árbitros vão errar. Às vezes é a favor, às vezes é contra. Nós não vamos querer que todos os árbitros sejam corretamente os 90 minutos. Algum deslize vai ter, alguma falha vai ter. Mas o time tem de pensar da seguinte maneira: anulou um gol, vai lá e faz outro. Mas o Flamengo não faz mais. Não é dizer que eu fico insatisfeito porque eu quero que goleie. Não é nada, não é goleada que eu quero. Eu gostaria de ver um Flamengo com empenho, né? Jogando com uma boa vontade. Um Flamengo que deixasse o adversário meio perdido, com deslocamento de jogador, como fazia o Flamengo. Nós estamos cansados de falar isso, sempre nós falamos. Parece que os vídeos nossos acabam se repetindo. Por quê? Porque os jogos acabam se repetindo. Então nós não podemos, eu não posso responder pelos outros youtubers. Eu digo, de minha parte, eu não posso falar uma coisa diferente, porque não está acontecendo nada diferente. A hora que acontecer um jogo diferente, é claro que eu tenho de falar bem, que o time está jogando bem. Mas infelizmente a gente não tem mais aquela alegria de ver o jogo do Flamengo. O Flamengo não é isso. Eu insisto em dizer que o Flamengo não é isso. O Tite está fazendo do Flamengo um time comum. É um time comum. É só se alguém tiver dúvida quanto a isso, achar que eu esteja mentindo, me diga qual foi o jogo que o Flamengo fez espetacular. Ele fez um jogo bom contra o Fluminense. Depois, qual é o jogo bom que ele fez? Eu não assisti nenhum. Um pouquinho melhor contra o Palmeiras. Segundo tempo do São Paulo. Então nós vamos virar um time de meio tempo, de 45 minutos, com a categoria que nós temos de jogador, tudo jogador especializado. Tem gente que está falando, que às vezes eu assisto uma coisa ou outra, mas quando é muita bobagem eu não quero ouvir. É que os jogadores estão acomodados. Pode até ser, eu não posso garantir. Eu não posso garantir porque eu não estou no íntimo dos jogadores. Eu não posso dizer o que eles estão pensando. O que eu posso dizer é que não está dando certo o 4-3-3. Não está dando certo. Esse jogo de lateral, de ficar aquele joguinho lá, zagueiro para goleiro para frente, não está funcionando. O Flamengo é um time de vir jogando. Nós não temos uma armação. E o Tite insiste em pensar que o De La Cruz é o substituto do De Arrascaeta. Não é. O De La Cruz tem de vir da posição dele de trás, porque ele é excelente jogador, é o cara que está salvando o Flamengo um pouco. Porque tipo, o Bruno Henrique, tudo bem, perdeu aquele gol. Eu não vou nem considerar que perdeu, vou considerar que o goleiro pegou, sei lá. Mas nós estamos perdendo o gol. O Pedro está se arrastando em campo.
já ouvi um boato que ele está machucado. Se ele está machucado, não põe para jogar, poxa. Por que o Tite ontem não tentou um pouco o Gabigol, em vez de colocar o Lohan lá na esquerda? Por que não colocou o... Então a gente, é claro que nós, os torcedores, cada brasileiro, eu sempre digo, cada brasileiro é um técnico, né? E nós temos a nossa insatisfação. Mas não é uma questão de insatisfação pessoal, é aquilo que eu estou vendo. Eu estou vendo o time comum. O Flamengo é um time comum. Ontem eu fui numa festa junto com a minha esposa e falaram para mim, o teu time não ganha de ninguém. Eu vou falar o quê? Ganha de quem? Ou empata, ou quando ganha de 1-0, quando ganha. Né? É claro, ontem o resultado torna a dizer, foi bom. Nós estamos em quarto lugar, apesar de todos os pesares, nós não estamos ruim na tabela, não estamos ruim, né? Porque também ninguém está bem. O São Paulo também está lá embaixo, o Inter está lá embaixo, o Palmeiras está lá embaixo, né? Então, quem está bom é o Atlético Mineiro. Esse time está perigoso, esse aí está perigando de ser campeão brasileiro se der moleza. Agora, o senhor Tite, dentro de sua competência, dentro de sua inteligência, eu não sou ninguém para dar conselho para ele, porque primeiramente ele nem vai ver meu vídeo, mas ele deveria escutar a maioria que pede para ele dar uma analisada no que está acontecendo. Porque existe uma frase interessante, que é antiga, que quando você insiste em continuar fazendo o que está errado, você nunca vai acertar. Porque eu insisto no meu erro, não vou acertar nada. Porque o Tite, ele acha que ele está certo. Ele não tem a humildade de chegar para a torcida e falar, não, de fato, olha, o que eu vim fazendo até agora não estava certo, nós vamos mudar. Ele ameaça de mudar para dar uma impressão, para ficar bem com a torcida, mas faz o que fez ontem. Outra coisa que eu achei um absurdo, né? Eu achei, é minha opinião, não é uma opinião geral. Eu não respondo por ninguém, eu respondo por mim. Ontem, na coletiva, o Tite tinha de chegar lá e conversar. É o Tite que tem de dar explicação, não colocar a diretoria, o seu Marcos Braz e aquele outro que eu já nem lembro o nome dele, para falar mal de arbitragem. Nada a ver isso. Se eles querem falar mal da arbitragem, vai lá na CBF, né? Vai lá na federação, vai lá conversar com a federação, vai lá conversar com o responsável pela arbitragem, faz uma queixa por escrito, marca uma reunião e conversa com eles. Não é ficar... Aí sim é um tipo de mimimi que fica feio. Porque a coletiva é do técnico, para ele explicar o que ele está fazendo. Mas o Tite, ele se sente, a própria diretoria está sentindo que o Tite está meio queimado com a torcida, que até impede dele fazer uma coletiva. Agora, uma coisa eu digo, eu vou bater nessa madeira, eu já falei que essa madeira minha aqui, essa minha escrivaninha vai estourar qualquer dia, tanto que eu bato na madeira. Nós vamos jogar a semana que vem, acho que é quarta-feira, contra o Palestino. O Palestino está com a corda toda, porque ele está na esperança de se classificar, porque ele ganhou acho que é do Milionário. Então, ele está na esperança de se classificar. Se o Flamengo perde esse jogo, o Tite roda. Isso é a minha opinião, porque também eu não conheço a diretoria e também nem quero conhecer. Eu sou flamenguista, eu não sou diretoria. Agora, o Tite tem de abrir o olho. Ele tem de tomar cuidado, porque do modo que o Flamengo está jogando, eu sempre digo, eu sou apaixonado pelo meu time. Eu sou torcedor raiz. Eu sou torcedor do Flamengo há 73 anos. Eu tenho 86. Eu continuo a gostar muito do Flamengo. Mas se o Flamengo continuar jogando assim, como um time comum, nós não vamos chegar a lugar nenhum. E quarta-feira é um jogo sério. O Tite precisa dar uma repensada. Não é jogar um bando de jogador lá para frente e a armação ser dos zagueiros e do goleiro.
com um chutão lá para frente, procurando o seu Pedro, que também está fora de forma, no meu entender. Então, minha gente, eu espero que vocês assistam o meu vídeo. Se tiver de criticar, é um direito de cada um, porque eu sempre digo que questão de opinião cada um tem a sua. Eu não quero aqui dizer que o que eu falo que é a verdade de todo mundo. É aquilo que eu vejo, aquilo que eu assisto. O que eu vi ontem foi um jogo de meio tempo, de 20 minutos finais, né? Já comentei que foi prejudicado, mas não podemos se agarrar nisso. O Flamengo é muito grande para se agarrar num pênalti não dado. Porque se ele não deu pênalti, se o Flamengo tivesse com a competência de fazer gol, fazia 2, 3 gols, acabou. Uma vez eu escutei um jogador falar que era assim, quando o juiz anula um gol nosso, nós fazemos mais 2. Isso eu lembro disso. Eu só não vou falar quem era, porque senão vão falar que eu não sou torcedor do Flamengo, que eu torço para outro time. Mas eu vi muito futebol que o time não estava nem aí. Anulou? Vamos lá fazer outro, né? Não podemos ficar fazendo um gol e está tudo bem. Mas, enfim, isso é o Flamengo do momento. Eu espero que melhore. Eu espero que o seu Tite tenha a humildade de reconhecer que alguma coisa não está certa. Pare e conversa. Treina os jogadores. Nós não temos um treinamento, não temos uma jogada ensaiada, não temos nada. Nós temos um Flamengo comum. É um time comum, com um elenco espetacular, mas que não está sendo explorado. É aquilo que eu já falei há muito tempo, lá atrás, num vídeo. Nós temos uma orquestra com os melhores músicos do mundo, mas o maestro não está sabendo conduzir essa orquestra, por isso que a música e a sinfonia não saem. A todos, eu desejo mais uma vez um bom domingo e a todos meus amigos, saudações rubro-negro, porque isso aqui, para mim e para os 45 milhões de torcedores, isso aqui é Flamengo. Tite, é isso aqui. Não esqueça que você está no Flamengo. Aprenda a lidar com isso aqui, tá? Quando você conhecer o Flamengo, embora você já esteja quase 8 meses e não conhece ainda, quando você começar a conhecer que isso é Flamengo, você vai começar a se dar bem. Um abraço a todos.